Pronto, gente. Então, retomando aqui, agora a gente vai começar a Jornada do Louco, né? A segunda história que eu falei que a gente ia percorrer duas histórias hoje. A primeira foi a história lá do caminho, né, da elevação, né, da árvore da vida. A gente foi de Malkuth até Keter, né, para entender essas 10 esferas. E agora a gente vai fazer realmente o caminho da Jornada do Louco, passar por esses 22 arcanos maiores, para ter um primeiro, né, vislumbre do que é essa história, que é muito profunda, vai nos dar muito pano para manga aí para trabalhar ao longo do ano também. Então, tudo começa com esse louco que eu estava falando, que tem essa característica da criança que se entrega, do hippie, né, que confia na vida, da pessoa que está muito confiante nesse acolhimento inexplicado, né? Não está planejando nada, não está organizando nada, não está se preocupando com nada e está realmente se entregando para esse caminho. Então, claro que numa tiragem essa carta pode representar um alerta, né? Olha, você está se deixando levar tá confiando demais. Às vezes a carta sai também como um alerta, né? Mas ou então a carta vai sair dependendo do jogo, né? No final a gente vai falar sobre os jogos também, né? Então, dependendo do jogo, essa carta pode sair para te dizer, é isso mesmo, tu tem que sair da tua zona de conforto e seguir por um caminho que não tem segurança, mas é essa busca, né? É essa jornada que você precisa iniciar, né? Então, geralmente, quando a gente inicia algo, a gente é meio doido naquilo, né? Porque a gente não sabe fazer direito. E se a gente não se colocar, assim, nessa possibilidade de vivenciar essa infância naquilo, a gente não começa nada, na verdade, né? Então, se você pensa assim, não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Não, você ainda não sabe, né? Você pode começar, tudo tem um começo. E essa parte é a parte, às vezes, mais difícil, né? É você se entregar, aparecer um leso naquilo, já que é um mundo novo para você, né? E, então, é um pouco essas características dessa carta. E aí, né, logo no início da jornada, então, o louco já vai aprendendo, né? Então, se torna um iniciado, né? Então, na feita que ele passa aquela primeira parte, que é a parte do desconhecido, ele se torna, né, adepto, né? Então começa a saber manipular as energias, os desejos, as vontades. Então aqui tem algumas representações, né? Eu tirei tudo desse site, o Pinterest, depois eu botei até o link também para vocês, que eu só coloco assim, aqui ó, o Mago Tarô e eu gosto de ver como cada artista, né, vai representando esse mesmo arquétipo de formas diferentes, mas sempre trazendo a sua essência, né, a essência do arcano, né. Então, aqui no meio tem a carta do Mago do Tarô Mitológico, que foi o primeiro que eu tive contato. Então, tem aí um iniciado, né, falando, ó, o que está em cima é como o que está embaixo, né, você vê que ele aponta um dedo para cima, o outro para baixo, e ali no chão a gente tem a representação dos 4 elementos, né, então ele começou a trabalhar com isso, começou a entender, a integrar, né, a integrar a palavra, né, de integração, de integridade, né, começou a buscar essa integridade na multiplicidade do ser dele. E é essa característica aí também da abertura do caminho, né? Aí depois a gente vem para a sacerdotisa, então, que já é essa outra forma, né? Então, ok, entendeu como é que se estrutura, mas tem muito mais ainda a se questionar. Desculpa, a gente já tem uma carta da morte aqui que está errada, viu? Essa figura assim, toda preta, assim, com as mãos e umas peçonhas embaixo, ela é a carta de número 13. Saiu na pesquisa aqui sem querer, eu não tinha reparado. Depois eu ajeito isso nos slides, mas as outras estão todas dentro da essência do arquétipo, né? Então, geralmente é uma representação feminina, muitas vezes ela está sentada, mostrando essa característica mais passiva, tem símbolos de intelectualidade, né, como livros, né, de reflexão, como a lua, e essas são mesmo as características dessa carta, que é a carta de número 2, né, dentro dos arcanos maiores, já que o louco ele é o 0, né?
Então, louco, o mago, sacerdotisa. E depois? O que vem depois? Depois vem a imperatriz. A imperatriz ela vai falar de um arquétipo feminino no sentido de criação, né? de gestação. Né? Então, a imperatriz realmente é representada como uma mulher também sentada num trono, né? Dona de si, e se cultivando ali, né, criando. É uma carta que nos remete um pouco ao elemento terra, né? Lembra um pouco o signo de touro, sabe? E fala dessa força feminina de criação com calma, com zelo, com cuidado, com afeto, com capricho também. E aí depois tem o outro, a gente geralmente vai de um polo ao outro, né? Então o outro polo já é o imperador, né? Então essa carta muitas vezes ela é associada ao signo de Áries. Tem até aqui um, uma cabra aqui com o símbolo de Áries aqui, um arcano 4, né? O arcano de número 4, então é aquele número que já traz assim uma questão de ser fixo, né? De ser mais parado, de ser estável, né? O imperador, o lado positivo dele é ser dono de si, do seu próprio caminho, do seu próprio reino, né? Mas a debilidade dele é justamente a rigidez disso, né? Então também dependendo do jogo, o imperador pode ser muito bom, porque ele traz essa força de realização, de materialização, mas ele pode ser também muito ruim se for um jogo que você está querendo saber sobre relacionamento, né? Por exemplo, vai ser uma relação que vai ter ali uma dominância, vai ter ali um imperador ali, ou você mesmo vai ser um imperador dentro daquela relação e vai se estagnar ali naquela estrutura. Então, toda carta tem essa ambiguidade, por isso que a gente tem que também entender o jogo, que é o que a gente vai ver no final. Mas seguindo esse caminho, então, louco, mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador. E agora? Agora a gente vai para o Papa ou o Hierofante, né? Então, aqui não tem a representação do tarô mitológico, mas no tarô mitológico o Hierofante é um centauro, né? Com a flecha apontando para cima. E aqui uma representação bem comum dele é de um mestre espiritual, né? De um mestre carismático, né? O conhecimento a favor da coletividade, né? É uma representação de necessidades coletivas, né? São essas pessoas, não é a força, não é imposto esse conhecimento à força, né? Ele é cativado, né? Então, essas são as características do Papa, também é uma carta que fala dessa necessidade de amadurecimento do consulente, né, em relação ao que se conhece, ao que se fala, ao que não se fala, e está relacionado com envolver o coletivo. O lado negativo, com certeza, é o charlatanismo, né? Que é justamente se propor a resolver algo que não é resolvido num passe de mágicas, né? E enganar as pessoas através desse carisma, né? Então, essa carta também pode, às vezes, alertar isso, ou pode estar ali simbolizando o contato com esse conhecimento mais elevado e espiritual, né? E depois? Depois tem um grande encontro aí, né? Então tem aí, assim, a carta dos amantes, né? Ou também dos enamorados. Então, é uma carta de número 6, né? Nos lembra lá o hexagrama, a estrela de 6 pontas, né? Que ela tem triângulo para cima e triângulo para baixo, que fala dessa união dos dois polos, do feminino, do masculino. E essa é uma carta que fala de escolhas, né? Dentro do tarô, assim, da taromancia, né? Da cartomancia, ela tem esse significado. Geralmente é uma escolha que tem que ser feita e ela geralmente alerta para isso, que vai haver uma tentação, né? Vai haver assim uma vontade de se deixar envolver por um afeto que pode
te levar a decidir as coisas pela emoção e não pela razão, né? Então, eu já vi muito, né, o livro que eu fiz, o curso de tarô, né, e o próprio tarô mitológico fala disso, assim, né, de não se deixar levar por uma decisão cega, né, por uma decisão totalmente desprovida de razão, mas é o momento ali de decidir. E eu acho interessante isso, porque aparentemente ela está dizendo, ó, os amantes, é a carta de se entrega, né? Se joga, Bi. Mas não, ela é justamente ao contrário, ela normalmente é um alerta, mas tudo também depende do jogo, né? Se eu estou perguntando sobre um relacionamento, essa carta já pode ser muito mais positiva dentro da posição que ela sair no jogo. Agora, se eu estou perguntando sobre carreira, essas questões, ela já vai estar alertando que é, pode surgir aí situações que você coloca você em xeque com você mesmo, né? Sobre o que, que você realmente quer para você. E aí, passando essa aprovação aí, tem a carta do carro, a carta número 7. Então, 7, né, lá na árvore da vida é aquela esfera que é relacionada ao planeta Vênus. Ela é um dos nomes daquela esfera, é a esfera da beleza e da vitória, assim, né, da glória, se eu não me engano. E, e essa carta, e isso lembra muito realmente essa carta do tarô, que é o carro, que ela fala de realização, de sucesso, de conquista, né? E de velocidade também, né? De controle, de domínio, né? Então, geralmente a carta do carro, ela vai ter uma representação ambígua na frente, né? Então, geralmente vai ter um cavalo olhando para cada lado. Então, o carro, né? O que dirige o carro é justamente o que consegue controlar essa dualidade, que seria, né? A razão e a emoção, consegue botar as duas trabalhando junto numa mesma direção. E aí tem uma carta aqui que não é o carro. De vez em quando aparece assim umas cartas erradas na pesquisa, né, do Pinterest. Tem também propaganda aqui no meio, tá, gente? Não repara. Mas a maioria tá dentro do que eu falei, né? Ó, que, tipo, um cavalo preto e um cavalo branco, mas finge branco, mas finge preto, é um cavalo. É, aqui no caso, eles estão olhando para o mesmo lado, né? Mas você vê que a pata de um é para um lado, a pata do outro, eles estão virados para um lado diferente, né? Então sempre vai ter essa conotação assim de controlar as dualidades, né? De direcionar elas para o mesmo caminho. E aí a gente chega na carta de número 8, que já é a carta da justiça, embora haja aí uma controvérsia. Então, primeira controvérsia do tarô. E em alguns tarôs, a carta de número 8 não é a justiça, é a carta da força. Mas eu trabalho com a ideia de que essa é a carta número 8. Tem até aqui, ó, uma justiça aqui com o número 11 em cima, o número romano. Ela está sentada assim com uma espada de um lado e uma balança do outro, e em cima dela tem lá um X e um 1, né, que é o número romano, o número 11. Então, assim, geralmente o pessoal das escolas esotéricas, eles vão colocar a carta da justiça como número 11 e não 8, tá? Mas aqui eu coloquei ela como número 8 e na hora de jogar, digamos assim, é isso que eu falo, dependendo do baralho que você for jogar, ela pode estar lá número 8 ou número 11. Mas são escolas diferentes, né? Não quer dizer que uma esteja errada e outra certa. Em termos de oráculo, de prática oracular, né? De você receber ali aquelas orientações, você só tem que entender qual é o que é aquela carta dentro daquele baralho, né? Então, tipo assim, se ela tá como número 8, ela vem justamente depois desse carro, né? Então, depois desse sucesso todo aí, o que você fez com esse sucesso todo? Vem a justiça, né? Vem o equilíbrio, vem a compensação, né? Então, tudo que vai muito lá em cima também vai muito lá embaixo, né? Lembra desse princípio hermético, né? E o próprio taoísmo também traz essa ideia que a gente tem conversado muito hoje em dia, que o nosso maior medo, né? Isso também tem a ver com a nossa procrastinação, né? Nosso maior medo do sucesso é também o medo do fracasso, né? Então, assim, o medo da cobrança, o medo de enfrentar
a responsabilidade, né, de ter atingido esse sucesso também, né? Então, essa carta fala desse equilíbrio, né, dessa necessidade de equilibrar. Se fosse a carta da força, né, vou até passar aqui para a força, falar das duas aqui logo, né? Ela já fala o quê? De se autodominar, que acaba sendo parecido também, né? Então, tipo assim, foi a carta do carro, atingiu o sucesso, controlou tudo, né? Mas será que controlou tudo mesmo? Ou nisso aí vai surgir uma força tão grande que vai lhe dominar, né? Vai se deixar levar pelo sucesso, né? Como se diz assim, né? Se deixou levar pela fama, né? Então, assim, existe também esse leão interno. E o interessante dessa carta é que geralmente é uma representação feminina fazendo carinho no leão ou botando a mão na boca de um leão, né? Então, trazendo essa ideia de que essa fera, ela é domada não é pela força bruta, né? Ou seja, a maior força, a carta da força, ela fala que a maior força é justamente a força sutil, né? E eu até gosto de uma frase que diz assim, que justamente o amor, ele é uma força tão forte, tão forte, tão forte, que a gente nem enxerga ela, né? Ela é tão intensa que a gente nem enxerga ela, ela é muito sutil. E então tem essas duas cartas aqui que podem suceder a carta do carro, sabe? Essas duas formas, né? E aí passando ou pela justiça ou pela força, a gente chega então numa necessidade de se aprofundar ainda mais em si mesmo, que é a carta do eremita. Então, é um momento de isolamento total, de busca de questionamentos, de análise, é uma noite escura, assim, um momento de reflexão profunda, mais ainda do que lá a carta da sacerdotisa que a gente viu no início, que ainda era uma coisa assim, mais com um livro e tal. Aqui não, aqui é um peregrino, né? A representação, assim, geralmente uma figura masculina já idosa, assim, né? Que se joga, né? Que segue um caminho de reflexão profunda e desapego, né? Então, assim, já não é aquela loucura lá do louco, né? Então, assim, é como se aqui a gente retomasse um pouco o louco e a sacerdotisa, né? Mas é porque o louco já passou por todos esses outros acontecimentos, e aqui já está num outro momento, de uma outra peregrinação, né? De outra forma, e aí já vai munido aí da luz, né? Do conhecimento, né? E aí depois chega na roda da fortuna. Então, é a percepção de que não importa o quanto você conheça, você questione, você reflita, você planeje, tem coisas que estão além do nosso controle, né? A roda da fortuna, né? Aí aqui tem novamente a representação das moiras, essa carta aqui que tem geralmente tem uma roda nessa carta, né? Mas aqui tem uma roda com três mulheres em voltas, assim, vestidas de um manto negro, com os fios, né, de tecer, como eu falei, esse mito grego dessas moiras em que elas controlam os destinos das pessoas, né? Então, tem coisas que estão além mesmo da gente, e geralmente quando essa carta cai no jogo, tá dizendo que tipo assim, não é nada que você possa fazer, você realmente vai ter que enfrentar aí uma mudança de situação, vai ter que enfrentar uma reviravolta, mas é uma roda, né? Não quer dizer que você vai perder tudo, né? Você pode fazer a roda girar, mas assim, a roda vai girar e você não vai poder impedir ela de girar. Então, é uma carta que fala assim de descontrole, é uma carta assim que fala de inquietação, quando ela sai no jogo, ela pode estar associada com isso, com dificuldade de lidar com muitas mudanças, com muitos improvisos, com muitas novidades. E depois, então, a gente chegaria de novo, ou na carta da justiça, né? Então, que aí seria, se fosse a justiça aqui, né? A carta número 11, como a justiça, como as escolas esotéricas gostam de colocar, né? Vem a colheita, né? Trata muito a justiça como a ideia da balança, né, divina, que você vai colher o que plantou, né? E se for a carta da força, como tem em muitos baralhos mais antigos também, que é uma representação desse poder do amor, né? Desse poder
da suavidade, né? O grande poder da suavidade. Ela está representando que é isso, a melhor forma de lidar, então, com essas adversidades também pode ser justamente dominando, né, a si próprio, né? É o que essa carta fala. E aí, então, passando ou pela força ou pela justiça de novo, a gente chega na carta do pendurado. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma queda, né? A carta do pendurado, ela geralmente nos alerta que a gente está dando um murro em ponta de faca, assim, sendo bem, bem sintético, assim, a carta do pendurado fala de algo que a gente está de mãos atadas, de cabeça para baixo, olha aí, como é que sai daí? É até um jogo zen, do budismo zen, que você pode fazer para relaxar a mente. Posso até passar esse PDF para vocês, são koans que chamam, são vários paradoxos que para você ficar refletindo sobre aquilo, porque são paradoxos que não têm solução. Então, da feita que você se dedica a pensar sobre aquilo, por exemplo, imagina que você está pendurado, de cabeça para baixo, com os pés e as mãos amarradas. Como é que você vai sair daí? E aí o seu cérebro vai ficar criando soluções, né? Mas toda solução que ele criar, você vai ver que é impossível. Você dizer, não, eu não vou conseguir fazer isso. Não, não existe isso, não tem como. E aí você volta para o mesmo estado. E aí falam que você, tentando resolver esse enigma aí, continua resolvendo, continua criando soluções e dizendo que essa solução não serve. Criando soluções e dizendo... O seu cérebro, primeiro, aí vai, a sua mente, né, vai começar a produzir soluções mais e mais e mais mirabolantes. E depois ela vai se entregar, ela vai relaxar. Ela vai ver assim, não tem jeito. É uma forma, assim, é uma outra forma de contar ovelhinhas antes de dormir, né? De relaxar a mente. Mas, então, essa carta vai falar disso, de algo que não é possível, assim, algo que está totalmente além de você. Lembra um pouco lá a carta da Roda da Fortuna, mas aqui ela já fala, assim, realmente de um sacrifício, né? Então, no tarô mitológico, o mito aqui é aquele mito do Prometeu, que foi aquele deus que foi roubar o fogo dos deuses para levar para os seres humanos, né? Só que justamente como os seres humanos não estavam preparados para isso, ele acabou criando grandes tragédias, né? E ele foi, então, acorrentado e todos os dias, né, como uma punição, né, ele foi acorrentado e todos os dias vem uma águia e arranca o fígado dele. E ele fica ali sem fígado, só que como ele é imortal, o fígado dele se regenera e ele continua ali preso e no dia seguinte vem outra águia e arranca o fígado dele de novo, né? Então, essa carta realmente ela fala assim de é preciso mudar a estratégia, é preciso mudar o caminho, é preciso ver outras soluções, porque isso daí você tentou carregar mais do que dava conta, né? É uma outra representação dela também, assim. Então, assim, de certa forma, um fim da linha, né? É uma carta que nos associa ao signo de peixes, né? É a carta de número 12, né? E ela é associada ao signo de peixes, que é esse último signo do zodíaco, essa entrega total para o outro, né? Só que aí tem uma perda de si, né? Então, geralmente, dentro do jogo do tarô, ela está nos alertando para sair desse comportamento. E aí, no tarô, continua, não acaba aqui, não. Então, a gente completou aí né, o louco, o número 0, passou pelo mago, sacerdotisa, que era a reflexão, né? Aí a imperatriz, o imperador, que gera o plano material. Aí foi para o papa, que é o hierofante, que levou além, né? Aí depois veio o que é a decisão, a escolha lá dos amantes, veio o sucesso do carro, veio ou a justiça ou a força, né? O autodomínio ou a colheita. Depois vem o eremita, então outro caminho que se segue, que se tenta aprofundar, e aí tem que lidar com as adversidades da vida, que é a roda da fortuna, as coisas que estão além da gente, do nosso poder. Depois vem de novo, ou a força ou a justiça, né?
e aí a gente chega nesse pendurado. Então já foi, ufa, coisa pra caramba, né? O que que vem depois disso? Depois disso vem a tão temida carta da morte, da transformação total, né? Então, assim, como você estava entrou por um caminho que era um beco sem saída, né? Que era o pendurado, agora é preciso matar, né? Preciso acabar com esse caminho, né? Então, assim, quando a carta da morte chega no jogo, a gente sabe que existe algo, existe um luto aí. Ela não necessariamente, dificilmente, na verdade, vai ser, você vai morrer, não tem nada a ver. Não vejo que o tarô sirva para isso, para você saber se vai morrer, né? Tipo, mas ao longo da vida a gente enfrenta muitos lutos, né? E a carta da morte vem falar disso. Então, existe algo que está morrendo e algo que está se transformando. Pode ser você mesmo, pode ser a sua vida, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua relação, pode ser várias questões, tudo depende do jogo. Então, os símbolos dela, né, são representados, é muito visual, né, você vai ver assim, por isso que eu trouxe essas representações diversas, assim, porque é algo que você olha e você saca que energia é essa, né, mas cada mitologia, cada artista, cada perspectiva vai representar de forma diferente, e eu acho isso incrível. Sou muito grata a esse site, assim, de proporcionar isso, eu coloco lá o nome do arcano e aparecem várias representações, eu acho isso incrível. Então, aqui tem várias representações desse momento de morte, de transformação, de luto, de perda, de choro, de dor, né? Então, quando essa carta sai no jogo, assim, existe uma dor aí muito grande. Precisa ser vivido, né? O luto precisa ser vivido, né? A gente também vive essa cultura que quer fingir que a morte não existe, né? A gente quer viver como se não fosse morrer, né? E aí, por isso que, às vezes, a gente fala assim, né? A pessoa vive a vida inteira como se não fosse morrer, então morre como se nunca tivesse vivido, né? Morre amargurado, né? Então, para que isso não aconteça, né? A gente precisa trazer a morte para o nosso dia, né? A gente precisa lidar com ela, com essa energia, de que as coisas findam, as coisas acabam, né? As coisas se transformam, as coisas mudam, né? Então, é uma carta pesada, sim, mas, em geral, no jogo, em termos de cartomancia, de adivinhação, ela fala de uma transformação positiva, sabia? Ela fala assim, olha, essa dor aí vai passar, isso daí tá acabando, isso aí tá morrendo, para que algo novo nasça, né? E o que que vai nascer novo, né? Então, claro que depois da carta da morte, a gente vem aí para uma carta linda, né? A gente vai para um outro polo, né? Que é a carta da temperança. Então, ela geralmente tem uma representação angélica, né? Morreu, foi para o céu, né? Pode ser uma forma de entender, né? Como é que tem, por que representaram muitas vezes a temperança como um anjo, né? Mas eu trouxe aqui bem grande até uma proposta que essa artista fez, né, de representar a carta da temperança como uma ursa com vários peixinhos flutuando em volta dela, né? Então, tipo assim, uma representação é diferente, mas dentro dali, se a gente pegar provavelmente o baralho dessa artista, né? Falando dessa, mas não sei se é homem ou se é mulher, mas enfim, se a gente pegar a representação dessa pessoa, todos os arcanos dela, talvez a gente entenda que essa ursa está presente lá desde o início, ou não, que essa ursa aí dentro do baralho dela está falando do nosso aspecto, sei lá, talvez mais grosseiro, que de repente é contemplado pela delicadeza, né? E é tomado também por esse encantamento do fluxo, né? Então, essa carta ela fala de confiar. Essa é a carta assim, que retoma a confiança do louco, mas de uma forma menos impulsiva. É a diferença dela para o louco, né? Ela fala assim de confiar no fluxo, confiar na vida, confiar no fluido das coisas, deixar fluir, né? Por isso que geralmente tem também essa manipulação de água aí, né? E então, assim, é uma confiança, mas é uma confiança mais estática. Essa carta também fala assim de algo que vai demorar, algo que vai prolongar. Então, quando essa carta sai num jogo também, o significado divinatório dela é esse, é que, olha, isso daí vai dar certo, isso aí que você está querendo, mas vai demorar, precisa ter paciência, precisa ter calma e confiar, manter o fluxo, né? Depois, existe uma outra carta aqui que vai nos lembrar os amantes, né? Uma outra tentação, né?
E é interessante porque essa carta ela é de número 15, e 1 mais 5 é 6, né? Então, nos leva de volta lá para o enamorado. São cartas que a gente consegue relacionar. Aliás, todas as cartas, se a gente somar, as cartas de número duplo, assim, se a gente somar e voltar para o número primário, de 1 a 9, você vai ver que tem correlações também, tá? Eu não, acabei não trazendo essa perspectiva, mas você pode aí fazer o raciocínio, né? Então, se eu voltar aqui, a carta 14, ela é uma carta que vai nos levar o quê? Para o Papa, né? Vai nos levar lá para aquela elevação espiritual, carisma, né? A carta 13, 1 mais 3, 4, ela vai nos levar para quem? Para o imperador. Então, lembra que eu falei assim, daquela rigidez, né? Daquela, assim, ser dono do reino, mas estar rígido ali, né? Tá preso na matéria, né? Então, essa carta aqui da morte, o que tem fim? O que tem fim é o que tem começo, né? Então, no plano material, tudo que tem início tem fim, mas existem coisas que são de outra, né? As ideias, né? O plano das ideias, o plano imaterial, né? Então, a carta aqui da 13, ela está falando de morte justamente porque ela também está associada ao plano material, número 4. A carta de número 12, 1 mais 2, 3, vai nos lembrar que da imperatriz. Então, ela tinha lá aquela força criadora, né? Então, essa carta aqui, ela também está associada a uma força criadora, né? Só que é uma força criadora que está sendo mal empregada, né? A carta de número 11, né, que é a força ou a justiça, né? Então as duas também vão ser remetidas um pouco para sacerdotisa, né? Então até faz mais sentido nesse caso a força ser a carta de número 11 e não a justiça, sabe? Mas tudo isso varia conforme a escola, como eu já falei bastante. E a carta de número 10, ela nos leva para o mago, né? Para quem aí que começou a aprender a manipular as coisas, acha que está entendendo alguma coisa, aqui no 10 é um grande tombo, né? Mas também está relacionada lá com o número 1, porque 10, 1 mais 0 é 1. Então, aqui a gente chega na segunda grande tentação, que nos remete lá para o número 6, né? Que é aqui o número 15, que é a carta do diabo, né? Então, fala assim de uma dúvida, de uma incerteza, de uma dualidade, né? Então, você vê que ela lembra um pouco a carta do carro, né? Geralmente tem, assim, uma representação diabólica, assim, né, um ser, muitas das vezes, hermafrodita, né? Com aspectos femininos, como seios, mas também masculinos, como falo, e, e à frente dele tem outras representações ambíguas também, né? Geralmente, assim, um homem, uma mulher, uma... Nananana, e qual é a ideia aqui, né? A ideia é que existe essa força criadora, né? Que dá a união dos opostos, né? E que nisso, assim, essa força, ela é a mesma força que pode ser usada para destruir como para construir, para criar, né? Então, assim, ela fala como que os nossos maiores medos também são criações nossas, porque também são formas de nos proteger de alguns desejos que a gente tem, né? Então, essa carta vai falar dessas questões. Porém, como ela tem essa característica aí de estar muito forte a dualidade, né? O masculino e o feminino, então essa força da criação, ela também é uma carta muito positiva no tarô, sabe? Dificilmente um diabo no jogo, ela é uma carta ruim. A não ser que você esteja perguntando, por exemplo, sobre alguma questão muito de elevação espiritual, tá perguntando sobre um caminho espiritual, a carta do diabo já pode te dizer assim que existe muita incerteza, existe muita ambiguidade, muita dúvida aí. Mas em geral, se eu estou perguntando algo sobre a minha carreira, sobre a minha profissão, sobre o meu relacionamento, a carta do diabo, o resumo dela é assim, ó, você vai conseguir o que você quer. Então, assim, cuidado com aquilo que você quer, porque você vai conseguir. Essa carta, ela traz essa energia. E aí, o que acontece depois? Mais um tombo, né? Então, esse é o tombo dos tombos, assim, que é a carta da torre. Ela geralmente é representada com pessoas caindo da torre, fogo, gente morrendo, destruição, caos. É chamada, às vezes, a carta de Deus também, que vem como essa intervenção aí divina, e esse raio aí que nos lembra a história da Torre de Babel, né? Que os seres humanos foram construindo para tentar chegar no céu, mas teve um limite para isso, né? Então, assim, essa carta fala de um grande limite, assim, de um obstáculo, daqui vai ser preciso
abrir mão, né? Também lembra aquela questão que a gente falou sobre a lei da atração, né? De a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, às vezes, essa carta sai num jogo dizendo isso, que, olha, é possível isso que você quer, mas existe a necessidade de haver uma troca aí, de haver uma entrega, de haver um desapego. E muitas das vezes essa carta diz que justamente isso é inevitável, que isso vai acontecer independente da sua vontade e que o que você pode fazer mesmo é se preparar para essa perda, né? Então, essa carta fala de perdas também. E aí, então, vem outra carta que vai nos falar de confiança, que é a carta da estrela, que é a carta de olhar além, de acreditar, mesmo quando não tem mais nada, né? Mesmo quando o céu está todo escuro, olhar para uma estrela e buscar um caminho, né? Então, é uma carta que fala de se, mais uma vez, se entregar para o fluxo, né? Você vê que também tem a representação do fluxo, né? E, às vezes, ela também previne contra a fé cega, né? Então, tem que ver a localização dela no jogo. Mas é uma carta muito semelhante lá à da temperança, apesar de que o número dela, né, somando, então, ela é 17, né? 1 mais 7, 8. Então, 8 vai nos levar lá para a carta ou da justiça ou da força, né? Então, assim, confiar sim, mas não confiar e se desfazer do que você já conquistou, né? Não é uma entrega de... Não é um desperdício, né? O desapego não é um desperdício. Ele é um entendimento mais profundo e mais amplo, né, sobre que realmente a gente a gente acha que tem as coisas, né? É uma grande ilusão, mas na verdade a gente não tem. Então, como a água, né, que você pega e escorre pelas mãos, né? Eu não falei aqui da carta da torre, mas ela é associada lá com o carro também, né? Que é 1 mais 6, que é o número dela é 16. A gente nos leva de novo para o carro, né? Então, é aquilo que eu falei, assim, ela fala que você vai ter a conquista, mas que para ter essa conquista existe um preço a ser pago, né? Aí a gente vem para a estrela, então, né? Então, perdeu, né? E vai ter que buscar esse outro caminho, vai ter que olhar além. E nesse olhar além existe um risco que vem depois, que é a carta da lua, que é o risco da ilusão. Então, a carta da lua dentro do tarô não vai nos falar de reflexão, de emoção, de cuidado, de afeto que a gente normalmente pensa quando pensa na lua enquanto planeta, né? Essas características a gente vai associar muito mais lá com a carta da sacerdotisa, até da imperatriz, né? E já aqui na carta da lua mesmo, ela já está falando assim desse lado ilusório, sabe? Como que você acha que está indo atrás do sol e, na verdade, está indo atrás da lua, sabe? Ela vem numa conotação um pouco mais problemática dentro do tarô. Então, quando essa carta sai no jogo, tá nos prevenindo de que há ali um mal entendido, né? Há ali algo que não está muito bem explicado, ou que, na verdade, está mal explicado, está nos levando a cometer equívocos, né? Essa carta fala disso, existe um equívoco aí na sua ideia, na forma como você está encarando a situação, né? Então, se é um relacionamento, se você está perguntando sobre relacionamento, sai essa carta, se liga, né? Se é uma proposta de trabalho, também, né? Se é uma pergunta já mais com questões de caminho espiritual, aí essa carta ela já acaba tendo uma conotação de trabalhar o quê? A intuição. Aí sim vem essas características mais positivas da Lua, né? De olhar para os nossos sonhos, né? De olhar para essas comunicações simbólicas que a gente mesmo faz com a gente mesmo o tempo todo, né? Que o universo inteiro está se comunicando com a gente. Basta a gente estar também atento, mas entender que a gente não vai entender tudo, a gente vai sentir. Né? Então, é um caminho arriscado sempre, né? O caminho da Lua. É fácil se perder. E aí depois veio o sol, né? Então depois da noite, né? Acho que a carta da lua ela podia ser chamada a carta da noite, assim. E aí veio a carta do sol, que também poderia ser chamada assim a carta do dia, né?
Então, essa carta, ela fala de conquista, ela fala de amor. É a única carta no tarô que as personagens se tocam mutuamente. Porque tem algumas cartas, como a dos enamorados, que aparece assim, uma figura tocando numa e outra figura tocando noutra. Então, há um descompasso aí. Já na carta do Sol, ela fala o quê? De reciprocidade, receptividade. Então, tipo assim, ela é uma das melhores cartas, assim, né? Seja qual pergunta que você faça, ela tá te levando a pensar nisso, em reciprocidade, né? A perceber se você tá dando tanto quanto você está recebendo, ou se você está recebendo tanto quanto você está doando. É uma carta que nos faz pensar nesses aspectos solares, de iluminação, né? E aí tem uma chavezinha aqui sobre o Sol, né? Que às vezes essa carta pode sair numa questão que você fica assim, nossa, mas é uma questão tão difícil. Esse Sol aqui, né? E tá, claro, te dando, assim, esperanças, mas, assim, o Sol também, a luz, né? Ela vai iluminar tudo, né? Então, ela vai iluminar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, assim, quando há muita luz numa situação, também há muita percepção dos problemas, né? É uma metáfora, assim, né? Se você entra num quarto escuro e pouco iluminado, você vê lá o que você precisa e sai do quarto e você nem percebe o quanto aquele quarto estava sujo, por exemplo. Agora, se você entrar e ligar a luz, você vai ver quanta coisa, sei lá, bagunça, sujeira, né, que estava ali no escuro e você não estava vendo, né? Então, a carta do Sol, às vezes, também pode estar demonstrando aí que você vai ter revelações, né? Vai ter revelações e que você se abra para receber essas novidades, essas informações, né? Porque o que vem depois do Sol já é o grande despertar, o grande julgamento, né? Então, essa carta aqui, geralmente, ela é chamada também de, assim, de a ressurreição, né? Então, quando há essa compreensão, essa iluminação das nossas luzes, das nossas sombras, há essa transcendência, né? Há esse despertar de elevação, de ir para um outro plano, né? E, por último, então, o tarô finaliza numa carta de total completude, né? Plenitude, assim, as duas energias, feminina e masculinas, representadas com dança, com alegria. É uma carta que fala de alegria, principalmente, assim, né? A carta que fala, assim, desse sentimento, da dança, da entrega, da arte, e do abraço, né? Do abraço em si mesmo, né? Não ao outro, mas em si mesmo. E assim, então, o louco completa a sua jornada, né? Alcança esse elixir, né? Lembrando lá da jornada do herói, do Joseph Campbell, né? Opa, passei aqui. Não, mas acho que eu posso passar mesmo, né? Já deu para olhar bem as representações aqui do mundo, diferentes representações. Esse aqui é um tarô de Papos, né? Que foi o primeiro tarólogo que representou as cartas dos arcanos maiores com as letras hebraicas, né? Fazendo as correlações simbólicas aí com a cabala judaica. E eu trouxe ele aqui apenas para a gente ver em sequência, né? Que a gente foi vendo em sequência, mas foi vendo representações diferentes, né? Aí aqui é tudo dentro do mesmo universo simbólico. Então tem lá, né, o mágico, lá em cima, né, o mago, né, a sacerdotisa, né, então ó, o mago em pé, com os elementos na mesa, a sacerdotisa passiva, sentada, com o conhecimento em mãos. Depois vem a imperatriz, já se empoderou, já está com a sua força criadora. Depois vem o imperador, que já se impõe demais, e já está até, aqui no caso, ele está até levantado, né? Mas está com a perna cruzadinha, né? Tem essa força aí do 4, essa questão de estar emperrado, de estar paralisado. Depois vem o 5, que já traz mais movimento, uma elevação, ao contato com os outros, né? Assim, pensar além de si. Depois vem os amantes, então tem essa decisão. Depois vem o carro, que é o direcionamento dessa dualidade para uma mesma direção. Depois aqui, olha, ele coloca a justiça como a carta 8, né? Então vem aí o balanço, né, da vida. Depois
Aí, por isso, precisa seguir, aprofundar um outro caminho, né? Se desapegar das suas vestimentas, das suas armaduras e se aprofundar num caminho, que é o eremita. Aí depois vem a vida e gira tudo, né? Revira tudo. Então vem a carta da força, de se dominar, de enfrentar também essas adversidades com suavidade, com amor, né? Depois vem então é como se esse amor fosse tão exacerbado, né, que vira um sacrifício, né, que é a carta do pendurado. Então aí a gente vai precisar ir para a transformação, né, para mudar aquele caminho, mas aí para isso aquele caminho precisa morrer, precisa haver um fim, precisa haver um luto, né? Tudo isso é necessário para chegar na temperança, então, que já é a confiança no fluxo. Nessa confiança no fluxo vão ter provações, que a gente chega lá no diabo, né? Então, tem mais uma vez o enfrentamento aí das escolhas, das dualidades e um questionamento, né? Uma dúvida importante que vai ser recebida com essa intervenção divina, né? Que é a carta da torre, que para nós é muito triste, né? Então a gente tem que abrir mão de algo para chegar na estrela, onde você vai vislumbrar a saída dessa perda, né? Desse desapego ali imposto pela carta torre, né? Então a estrela vem depois da torre. Nesse vislumbre aí vão ter também caminhos difíceis, né? Obscuros da noite, vai ter uma noite aí para chegar num dia, né? Então a noite aqui é a carta da lua, para chegar no dia do sol, nesse entendimento, para que haja o renascimento na carta do julgamento, para que, enfim, se torne íntegro, né? Realmente abraçando todas as suas luzes e suas sombras. Agora eu preciso beber uma água. Aí Amanda me deixou. Nossa, eu tô aqui. Eu não sei o quanto que eu tô conseguindo absorver, mas é tão doido, porque a gente já teve os outros encontros, aí de vez em quando lembro de alguma coisa lá da numerologia, aí como tu falou, aí lembro de alguma coisa do planeta, né? E eu vou entendendo por que que tu tá fazendo toda essa contextualização. Isso, para que a gente possa se aprofundar em cada um, né? Mas a gente Uma tem que ter a grande visão, a gente tem que ter a visão do todo, né? Eu acho importante, assim. Acho que o primeiro passo é esse, é você entender, né, qual é o caminho como um todo, né? Já que, na verdade, isso aí é um grande presente que vem sendo passado, né? De geração em geração, de compreender como ocorrem esses caminhos, né? Quais são os caminhos, quais são as etapas desses caminhos, né? Porque senão a gente teria que percorrer mesmo para entender, né? Mas assim, como esse conhecimento foi sendo cultivado, foi sendo repassado, né? A gente já chega a poder vislumbrar aí todo para poder fazer cada passo com maior maestria, né? Então eu achei que para esse mês aqui de Ares foi a melhor ideia que eu consegui ter, assim, sabe? Que eu fiquei pensando, não, se a gente ficar falando só de fogo, só de Ares, só de início, a gente vai ficar assim, sim, sim, e para aí? Para onde a gente vai? Então aqui eu quis dar essa perspectiva, né, de até onde a gente vai chegar, né? Esse aqui não é o caminho do zodíaco, né, gente? Mas ele usa, né, símbolos zodiacais, tanto é que eu citei em algumas cartas, né, alguns arquétipos de signos que são gritantes, né? Em outras já são menos gritantes, em outras você vai ver que alguns signos eles vão aparecer um pouquinho num arcano, um pouquinho no outro. Então, né, o percurso que a gente vai fazer é dos signos zodiacais, mas o tarô, ele é um outro oráculo, né, que é muito mais para o oráculo do estar, né, a diferença do tarô para a astrologia, né. Então, a astrologia, quando a gente fala de mapa natal, a gente está falando do ser, do oráculo do ser, que é aquilo que não muda ao longo da sua vida toda. E já o tarô é algo que é para o dia a dia, entendeu? Então, assim, compreender esses símbolos, e justamente o percurso vai ajudar a gente a compreender ainda mais esses símbolos, e isso vai ficar para você ao longo da vida, se precisar de uma orientação, fazer um mergulho em si, procurar pedir um arcano para se sintonizar, né? Então,
achei interessante trazer também esse panteão aqui, essa outra jornada, né? Que a gente também poderia estar fazendo a jornada do louco, né? Poderia ser um curso, poderia ser o percurso tarológico, mas não, aqui no caso eu me propus a fazer o percurso zodiacal, que vai nos ajudar talvez a fazer um dia esse percurso do louco, né? Que é o percurso dos arcanos maiores. E aí, aqui eu trouxe uma frasezinha do Campbell, que ele fala: siga sua alegria e o mundo abrirá portas para você, onde antes só havia paredes, né? É difícil hoje em dia, né? Não faltam motivos para a gente se entristecer, e até às vezes parece que a nossa alegria é uma desconexão, né, com o mundo, mas não é. A nossa alegria é justamente uma forma da gente mesmo internamente se comunicar com a gente, né, e entender qual é o nosso caminho, né? Então, buscar sempre, dentro das possibilidades, o caminho que nos traz alegria, né? Isso é fundamental, é a carta do mundo, né? Porque quando a gente encontra alegria, é justamente quando a gente se sente ali íntegro, né? Dentro do que está ao nosso alcance, né? A gente não pode se martirizar pela cagada toda que já existe, né? Se a gente não cultivar essa alegria interior, a gente acaba sendo mais abalado e tem menos força para transformar tudo isso, né? Então, achei legal trazer essa frase dele, que a última carta é a carta do mundo, né? Que é essa carta de amplitude, de alegria, e reforçar essa necessidade da gente se manter cultivando a nossa alegria, apesar dos pesares. E aí eu vou entrar, então, rapidamente aqui, finalizando, resumindo, né? Os arcanos menores são as 10 esferas lá, da árvore da vida, vezes os 4 naipes, né? E os arcanos maiores são esses 22 caminhos que cruzam as esferas da árvore, tá? Agora, se você multiplicar, né? 10 vezes 4, 40, mais 22, ué, só tem 62 cartas aí, tá faltando algumas cartas, né? São 78, né? Tá faltando 16 cartas, Luan. O que aconteceu com essas cartas? Onde elas foram parar? Cadê elas, né? Então, para finalizar as chaves de compreensão do tarô, eu vou falar das cartas da corte rapidamente e que elas vão ser muito, muito interessantes para a gente estudando astrologia, porque tem, né, a rainha, que geralmente é uma representação sentada, né, de uma pessoa sentada, geralmente uma mulher, né? Tem a do rei, que aqui no caso tá em cima de um cavalo, uma representação masculina, geralmente é sentada também de alguma forma. Aí tem aqui a princesa, que também pode ser chamada de pajem em alguns baralhos, geralmente é pajem, princesa é mais nesse baralho aqui, que é o baralho do Crowley, um famoso bruxo, né, Aleister Crowley. Ele tem o baralho dele, que, diga-se de passagem, esses desenhos não são dele, né? Ele criou o baralho em termos de conceito, mas os desenhos, as imagens, as artes são da companheira dele, né? Que eu acho que é Frida Harris, uma coisa assim o nome dela, e que é pouco falada, né? Todo mundo fala dele, fala dela, isso acontece muito dentro da história do tarô. Tem vários tarólogos famosos que, na verdade, suas cartas foram pintadas por mulheres. Então, aí mais uma representação desse apagamento feminino dentro das escolas, dentro dos estudos, né? Desse machismo, dessa hierarquia entre homens e mulheres, que a gente está lutando para reverter. Mas tem aqui essa que ele chama de princesa, que é o pajem, que seria a energia primordial daquele naipe, né? Então a gente vai ter as 4 cartas da corte em cada naipe. Então vão ter 4 cartas da corte de paus, 4 cartas da corte de espadas, 4 cartas da corte de ouros e 4 cartas da corte de copas, né? De cada naipe, 4 naipes. Por isso que 4 vezes 4, 16. São as 16 cartas faltantes, né? E aí, o pajem, então, é pajem, cavaleiro, rei e rainha, sabe? Aí o pajem pode ser chamado de princesa aqui,
podem ter uns nomezinhos diferentes, mas vamos entender que são 4. Esse pajem, ele é como se fosse assim, a energia primordial daquele elemento. Já o rei, a rainha e o cavaleiro, cada um vai ter uma energia. Então, vai nos lembrar os signos. Então, assim, o cavaleiro, ele é a energia cardinal de início. O rei é a energia fixa de consolidação, né? De concentração, de domínio. E a rainha é a energia de adaptação, de transmutação, de improviso, de flexibilidade. Então, assim, pronto, olha só. Não é difícil, tá vendo? Você entendendo isso, você entendendo que cada número está associado a uma esfera e cada carta tem uma energia. Ou é a energia essencial daquele elemento, que é o caso do pajem, ou é cardinal, ou é fixo, ou é mutável. Então, assim, o tarô está totalmente desmistificado para vocês. E realmente, tem uma outra frase aqui do Campbell que fala assim: a caverna que você teme guarda o segredo que você procura, né? Então, o jogo de tarô, o jogo oracular, né? A busca do autoconhecimento, né? Ele, em geral, nos causa um pouco de medo, assim, né? E entre outras coisas na nossa vida que nos causam medo e que a gente nunca se deixe paralisar por esse medo, que a gente sempre procure os meios de enfrentar ele, né? Que é a chave da polaridade lá do hermetismo, né? Que a gente falou dos princípios herméticos. Então, como é que você inverte essa polaridade? Você sai do medo para a coragem. Então, você está com medo, ok? Existe o medo. Agora você vai procurar ter coragem. Então, encontrar meios de ter coragem. Se precisa de ajuda, busca ajuda. Se precisa se informar, vai se informar. Se precisa se preparar, vai se preparar, vai treinar. Mas não deixa o medo te fazer se perder, né? Então, o tarô pode ser uma baita ferramenta também de entender o que está acontecendo, né? E aí, por isso, para finalizar, eu tinha preparado aqui a explicação, né, dos jogos, mas como, né, passou bastante tempo, né, Amanda? Eu não sei se tu pode continuar ou se a gente para por aqui. Como é que tu tá? Dá para continuar? Eu posso ficar mais um tempinho, sim. Massa, não vai ser muito mais não, assim, agora é só para também falar, né, como é que se joga tarô, né? Então, assim, primeiro de tudo você precisa ter uma pergunta, né? A pergunta, ela é a grande, na verdade, chave do tarô, é a pergunta, né? É você saber o que é que você quer saber. Então, geralmente, quando você vai jogar tarô, o primeiro passo é sentar e refletir sobre o seu problema. E aí você pode fazer isso embaralhando as cartas, né? Mentalizando qual é a sua questão. Geralmente, quando eu vou jogar para alguém, eu pergunto se a pessoa pode compartilhar comigo a pergunta dela. Não é obrigada, ela pode não compartilhar, ela pode guardar para ela a pergunta e dizer qual é o jogo que ela quer jogar, e aí tirar as cartas e eu vou ajudar ela a interpretar, né? E aí ela que vai ter que juntar o Lé com o Cré, né? Da pergunta com as respostas, né? Agora, se ela quiser compartilhar comigo a pergunta, como tarólogo, né? É bacana, porque aí eu posso pensar qual é o jogo que vai responder melhor aquela pergunta, né? Essa é a forma como eu lido, né? Como eu falei acho que no primeiro encontro, assim, tem pessoas que são muito mais intuitivas e só vão tirando as cartas e falando, assim, né? Então, varia muito realmente de como a pessoa aprendeu, né? Para mim funciona muito assim, eu gosto de saber qual é a pergunta para poder propor o jogo para a pessoa, né? Então, alguns jogos, né? O primeiro jogo que eu tive contato é esse que está aqui nas cartas roxas, que é o jogo da Cruz Celta, são 10 cartas, e aí cada posição vai ter um significado. E aí você vai jogar as cartas aí e vai ter as respostas de acordo com a sua questão. Esse aqui é um jogo bacana para você fazer assim
em momentos muito fortes, energéticos para você, por exemplo, assim, no aniversário, no fim de ano, sabe? No ano novo astrológico, né? No fim de uma alunação. Geralmente, quando você vai se preparar para iniciar um novo ciclo, é um jogo bacana para ser feito, porque ele faz uma perspectiva, um panorama, assim, que rende até 6 meses, sabe? Já tem outros jogos que são para coisas mais específicas, né? Então, tem a Pequena Cruz, que também é chamado de método Pelodan, que é essa aqui só de 5 cartas, aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, nesse retângulo com a borda vermelha, vinho, que é muito simples, assim. Então, tipo, a primeira carta, ela geralmente vai falar o que tá ativo, a segunda carta, o que está ausente, né? O que está presente, o que está ausente, prós e contras, sabe? Vai ter uma ambiguidade aí. A carta de cima, ela vai ser, de certa forma, um caminho a seguir. A carta de baixo é uma sentença, um enfrentamento ao inevitável. E a carta do meio, ela é uma algo que está oculto para você mesmo sobre aquela questão, né? Então, essa é como se fosse assim, a essência da sua pergunta. O que é que você realmente queria perguntar com isso que você está perguntando, né? Então, eu acho é um método bem interessante também. E um dos mais básicos, né, é o método das 3 cartas, que geralmente vai falar assim, passado, presente, futuro, né? Ou então assim, eu, a outra pessoa, nós dois juntos, né? Então você pode criar, sabe? O oráculo aí funciona tudo com acordos, sabe? Então é concentração, é decidir o que você quer saber e decidir como aquilo ali pode te contar isso. Então você pode criar um jogo, né? Você pode criar, ó, essa carta aqui vai significar isso, essa vai significar aquilo, e essa vai significar tal coisa. Aí eu vou e tiro uma carta para cada coisa, né? Então, assim, tudo isso é totalmente possível, porque é um jogo mental, né? Ainda mais quando você vai fazer com você mesmo, né? Então, você tem que ir refletindo, buscando aquilo, e entendendo e questionando, né? Anotar, porque muita coisa você só vai entender depois de passar um tempo, sabe? Depois de um tempo você vai entender o que aquele jogo também estava te dizendo e que você não estava talvez preparado para entender. Um outro método que existe é o da mandala zodiacal, que aí você coloca as casas, que a gente ainda não falou, tá? Domingo eu vou falar sobre as casas do mapa astral. Então, aí você poderia jogar uma carta para cada casa para saber como é que estão aquelas áreas da sua vida. E aqui eu gostei dessa imagem que ela traz assim uma mesa, né? Então, assim, é interessante também pensar quando você vai jogar tarô, não só se isolar, né? Estar num ambiente que você vai poder ficar à vontade, vai poder refletir bastante, sem pressa, sem interrupções, e que você esteja seguro, né? Se sinta bem, confortável, mas também é legal criar ali uma mandala, né? Criar ali uma mesa, né? Então, cada um aprendeu de uma forma, né? Eu aprendi a sempre representar os 4 elementos na mesa. Então, se eu vou jogar o tarô, eu coloco lá uma representação de terra, que podem ser cristais, né? Ou podem ser moedas, alguma coisa relativa ao elemento terra. Aí eu vou pegar uma representação de ar, então vou pegar um incenso, né? Ou então penas, né, de animais aéreos, né, aves. No elemento fogo, eu posso acender uma vela, ou, ou posso pegar algum objeto vermelho, cortante, um punhal, alguma coisa que remeta ao elemento fogo. E no elemento água, um copo d'água é ótimo, né? Até porque no tarô, se você for, ainda mais quando eu vou jogar para alguém, né? Que eu sei que eu vou falar bastante, então também vai dar para beber aquela água, mas está ali também representando a energia de água, também pode ser representada de outras formas, né? Vai da sua realmente criatividade, do que você tem ali naquele momento, mas contanto que você coloque ali os 4, um em cada canto da mesa, você cria ali um equilíbrio, né? Então, também é interessante fazer uma oração, se for o caso, ou falar palavras, pedir licença, né? Pedir ajuda para os seus guias, para os seus mentores, para aquilo que você, para o seu caminho, né, espiritual, dentro né? Qualquer pessoa pode jogar tarô, não importa a religião dela, e mesmo que ela não tenha religião. Mas existe esse momento de
de entrar, né? De pedir licença também para se conectar com aquelas energias, né? E quanto mais você afirmar isso, né? Então, afirmar em voz alta, né? Licença, eu peço ajuda aos meus guias para que me oriente, para que esse jogo me auxilie a enfrentar os desafios, né? Me preparar e tudo mais, né? Então, se você fala isso em voz alta, com o seu coração, da sua forma, é o que importa, sabe? E aí é embaralhar e jogar. Aí você pode fazer jogos mirabolantes, assim, tipo assim, eu trouxe esse exemplo aqui, que é um jogo que já é bem avançado, né? Que a pessoa tirou um arcano maior para cada casa do mapa astral, e depois ela ainda tirou um arcano menor, então ela separou o baralho dela em arcanos maiores e arcanos menores, aí ela tirou um maior para cada casa, não contente, ela ainda tirou um menor, que é para dar um direcionamento, né? Porque como o arcano maior ele é muito amplo, aí ela tira o menor ali para dar um direcionamento para aquilo. Então é um jogo bem complexo, né? Que é interessante fazer, demanda um tempo, uma concentração tremenda, né? E é uma grande experiência, maravilhosa. Mas para quem está começando, eu acho loucura já chegar assim querendo fazer isso. Assim, não é o que eu recomendo, sabe? Porque às vezes muita informação é tanta ambiguidade, né? Que você vai sair mais confuso do que orientado, sabe? Então, assim, para quem está começando, o meu conselho é você realmente sentar, colocar os 4 elementos, falar as palavras que você sentir necessidade de falar, né? Pedir ajuda mesmo e tirar uma carta, refletir, embaralhando e tirar uma carta. Aí, essa carta pode te trazer dúvidas. E aí você pode fazer outra pergunta. Aí você embaralha de novo e tira outra carta, certo? E aí você pode fazer isso uma terceira vez. Então aí você vai ter 3 cartas, 3 perguntas, que de certa forma assim você consegue alcançar mais qual era a pergunta fundamental que você tinha, né? E super funciona, gente. Super é uma experiência que vale a pena, né? Quando você tá muito em dúvida e sabe que você só tem a você mesmo, né? Que no fundo, é você que vai ter que, né, enfrentar as consequências das escolhas que você faz, né? Então, às vezes a gente fica muito, ouve um, ouve outro, cada um diz uma coisa, a gente fica assim no meio do fogo cruzado, e o tarô, ele é essa ferramenta em que você pode se interiorizar e receber essas mensagens e decidir por você mesmo, né? Sozinho, sozinha, sozinha. Então, recomendo, gente, praticar o tarô, quem curte, né? Quem já tem aí um baralho, quem não tem, pode buscar algum, né? Eu trouxe aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar ainda mais, e que eu usei muitas coisas, né, para fazer essa aula hoje. Tem aqui o Clube do Tarô, que é um site que vai falar muito sobre história do tarô, tem vários artigos, referências, estudos históricos, simbólicos, muito interessante. O Pinterest, que é esse site que eu uso para procurar os arcanos de representações diferentes. Esse livro aqui no canto, do Dion Fortune, A Cabala Mística, eu não encontrei ele online, mas foi um livro que eu li, que me ajudou muito a entender a Cabala, porque ele ia indo esfera por esfera, né? Que faz você se conectar mesmo com aquela energia, né? Que você vai lendo esfera por esfera, que, de certa forma, eu acho que a leitura desse livro me influenciou a criar esse percurso dessa forma como eu criei, porque eu vivi isso, assim, né? Eu vi o quanto é interessante você ir aprofundando cada esfera e não apenas pegar numa palestra e como eu fiz hoje, mas primeiro eu fiz isso, né? Depois eu fui no passo a passo, né? Então, é isso que eu estou propondo para vocês também. E aqui tem o PDF, e aí sim, tem um curso completo de tarô do Ney Naif, e tá online, né? Eu tive a sorte de pegar esse livro em mãos, mas aqui ele tem online para vocês, né? E ele propõe isso, ele propõe que você vá refletindo cada dia sobre um arcano maior, que é uma outra trajetória, né? Que eu já fiz também uma vez na minha vida, que eu todo dia tirava um arcano e refletia, meditava sobre aquele arcano e desenhava e fazia um poema, sabe? Aproveitando, né, aquilo também para produzir arte, como sempre, né? Que também me inspirou a dar essa proposta
que no domingo eu vou fazer a proposta desse mês, né, de atividade prática para esse mês, né, criativa, mas que a gente possa fazer junto, né? Então, vou propor para que o grupo todo faça, para que a gente tenha essa força, né? Que a gente também, né, tenha esse compromisso entre a gente, né? E, e com a gente mesmo, né? Mesmo que a gente não compartilhe, porque talvez seja uma coisa muito... Não, prefiro ficar na minha, mas eu vou deixar a proposta para o grupo, né? Aí tem aqui o link dessa palestra, aula aqui, que é recente, do Newton Schultz, que eu já citei aí, também um astrólogo que eu sigo, que é a Cabala Prática, Projeções 2022. Ele é bem bacana, ele é sagitariano, ele é bem alto astral, assim, eu gosto das aulas dele, e ele fala muita coisa da Cabala, muita coisa interessante, muita coisa que eu falei hoje, e outras mais que aí eu achei demais, assim, só trazer por trazer, né? Porque são coisas que eu mesmo ainda não vivenciei, né? Então, o que eu estou trazendo aqui são coisas que eu já pude vivenciar também, né? E a Cabala e os deuses de todas as religiões ou de todas as mitologias, que é do Marcelo Del Débio, que eu até trouxe aquelas imagens, né, de cada esfera, que também é uma palestra assim de 2 horas, mas é um mergulho profundo assim. E então, acho que agora eu terminei. Parar aqui de transmitir e agradecer todo mundo que está participando, está assistindo, principalmente a Amanda, que está aqui dando essa força presencial. E vocês que não estão podendo assistir no horário, né? Vamos tentar melhorar isso para os próximos, né? E é isso. Quer falar alguma coisa, Amanda? Se despedir do pessoal? Então, eu gostei muito, assim, pelo que eu entendi no final, uma conclusão, um resumo, assim, pareceu que o tarot é uma conversa com as cartas, porque, como tu falou, assim, você pode, além de fazer perguntas, mas você pode desenrolar essa conversa, assim, né, de várias formas, assim, então... e eu não tinha essa perspectiva, né, do tarot, então eu tô achando muito interessante, assim, tô realmente curiosa, enfim, interessada em conhecer mais. Muito obrigada. Massa. É bem isso, é bem uma conversa e, como eu falei, a pergunta, ela é fundamental. Então, quanto mais específica for a sua pergunta, mais específica será a sua resposta, né? Então, às vezes, perguntas muito amplas também vão trazer respostas muito amplas, né? Então, vale a pena, assim, se jogar um pouco nessas dúvidas. Para quem está começando mesmo, é legal ir com alguém, com um tarólogo, né? Para ter esses primeiros contatos, mas da feita que você puder ter um baralho em mãos e ir se conectando com isso, é uma experiência incrível mesmo. Valeu, vou parar de